Olá, meus amados, bem-vindo ao canal Estudo Direito, trazendo mais uma notícia para vocês sobre política. E olha aí, né? Já deixa sempre elencado aqui. Marcos Duval chama Alexandre de Moraes de o brasileiro mais perverso da história. Ó, tão forte, hein? O que é que vocês acham disso aí? Vamos destrinchar um pouco aqui essa notícia aí. O deputado aí, Marcos Duval, né? Deputado não, senador, corrigindo aí. Vamos ver o que ele fala. A gente sabe a repercussão que está tendo em relação ao senador Marcos Duval, as coisas que ele vem divulgando sobre o ministro Alexandre de Moraes. A gente sabe como é que está a situação do nosso país, em relação ao próprio o que está acontecendo com o STF, né? Triste a gente ver uma situação dessa, em relação ao próprio direito, nossa Constituição, a gente vendo que vai se percebendo no cenário, que vai sendo colocado do lado, né? Independente de ideologia aqui. A gente não vai buscar ideologia, mas é que o direito seja aplicado. E a gente está vendo que até as garantias constitucionais estão sendo colocadas de lado. É difícil você dizer, se eu posso até falar que se existe um Estado democrático de direito. A gente está vendo que está indo cada dia mais, a democracia não está mais tornando como fosse inexistente, né? Para não repercutir muito, eu não sei, que ela possa até ser incluído num processo aí, sem ter citado nada, ter feito nada, nem cometido crime. Está tão grande porque a gente pode nem estar falando, né, meus amados? Mas a gente tem que realmente mostrar a verdade, a gente tem que falar a verdade, né, e não ficar se escondendo, mas sem violência, né, falando a coisa que é correto. Então, sem mais nada, glória a Deus, está trazendo essa notícia aqui para você. Agradeço você que está inscrito aqui no canal, muito obrigado pela ajuda. Eu peço que vocês continuem compartilhando, curtindo também, comentando, ajuda a divulgar mais aqui o canal Estudo Direito. E para você que está vindo pela primeira vez, se inscreva, curte, compartilhe e venha fazer parte dessa família Estudo Direito. Sem mais delongas, vamos para a notícia, né, pessoal? Aqui é o canal Estudo Direito, a gente fala sobre política, que também está vinculando tudo, direito também, que também faz parte também aqui, como comentário também político sobre as notícias, trazendo novidades para vocês. É isso que esse canal faz, é deixar você atualizado, né? E ajudar aí a divulgar e a gente tentar, né? Tá em oração, meus amados, que essas coisas se acabem, o Brasil volte ao seu rumo, se Deus quiser, né? Quem cometeu erro, quem cometeu crime, seja punido, seja responsabilizado e tudo. Então tá aí, Marcos Duval chama Alexandre de Moraes de o brasileiro mais perverso da história. Senador postou no Instagram críticas ao ministro do STF por crueldade e disse que o magistrado dificilmente será inocentado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Meus amados, veja só, a gente tá vendo, tudo tá repercutindo. Eu venho falando aqui, é como se fosse o STF, é outro poder. Ele está acima da Constituição, então a lei não se aplica, como se a lei não se aplica para eles. Eles estão acima da Constituição. É o que a gente vai ver no cenário, vai preenchendo. Então, Constituição, eles estão acima, vem a Constituição, vem as leis infraconstitucionais e tudo. A gente vê que as garantias, os princípios, a proteção, os direitos humanos, a gente vê as prisões, são prisões ilegais, a gente vê os inquéritos abertos. Então, assim, quem vai perceber, então, essas coisas, eles, como fosse assim, pode ser feito, aí eles podem fazer. Mesmo que a lei não permita, pode fazer. A gente vê os próprios julgamentos que o STF não tem competência. A gente está vendo até o julgamento que está tendo um processo, o caso do próprio ministro Alexandre de Moraes com uma família que foi lá no aeroporto de Roma, parece que o candidato foi lá em Roma. A gente vê como é que está a situação lá, porque ele é ministro. É como se fosse assim, é blindado. A lei não... O que vai percebendo no cenário, né? E o que o Marcos Duval aqui, se você for analisar, verdade, se realmente a lei aplicasse, isso aqui fosse, o ministro Alexandre de Moraes ia se prejudicar muito em relação a essas prisões também e tudo, né? Mas o que tem que fazer isso é o próprio Congresso. O Congresso não está fazendo, né? Não está fazendo isso aí com todo respeito. Eu não estou aqui usando com violência, nada, e nem difamar a honra do ministro, não. Mas a gente, analisando de forma jurídica, não está seguindo a lei. A gente vê isso, vai vendo em relação à condução também, as próprias investigações da Polícia Federal, não sei quem é um delegado que está conduzindo. A gente vê claramente, a gente vê o que está acontecendo no caso da Joyce com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, meus amados, eu como criminalista, eu não consigo enxergar que a lei está sendo cumprida. Eu não consigo, não tem como, né?
A gente viu a prisão do Felipe Martins, a prisão dele, que é uma prisão abusiva e ilegal. Aquela prisão dele é abusiva e ilegal, a prisão dele. A gente vê notícias assim, ele que tivesse que comprovar que ele não saiu. É o órgão acusador que tem um ônus da prova, ele que tem que provar. Então, ainda assim, ele provando, ele ficou esse tempo todinho preso. E mesmo assim, se ele tivesse viajado, isso não é requisito para manter ele preso. Ainda se uma pessoa vai analisar os artigos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, assim, é cada coisa absurda assim que foge da normalidade, né? Aí vamos ver o que o senador Marcos Duval disse. Afirmou neste sábado, dia 10, que passou, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é o brasileiro mais perverso e com o maior número de crimes contra a humanidade em toda a nossa história. O senador postou em seu perfil no Instagram uma fotomontagem que vincula Moraes à imagem de um carcereiro dentro de um pátio de uma penitenciária, né? Aí ele botou você vai ver foi no Instagram dele. Isso, pelo que eu tô vendo aqui, foi no Instagram dele. Se você acessar lá, você vai ver. Aí ele botou assim, tem duas que ele botou por trás. Assim, Alexandre de Moraes, o brasileiro mais perverso, com o maior número de crimes contra a humanidade em toda a nossa história. Se realmente a lei fosse aplicar, se fosse apurar tudo que o ministro Alexandre de Moraes fez, em relação à condução e tudo, eu não sei em relação aos outros ministros, porque tá apoiando essas coisas é complicado, meus amados. É complicado aqui que eu não estou usando com violência como ministro, mas não tem como eu aceitar que ele está seguindo a lei, que está sendo conduzido com a gente, está vendo julgamento no dia 8 de janeiro, então assim, não tem como, não tem como.